Baba Vanga previu que a Rússia se tornaria um império global até 2026. E não há outra maneira de se tornar uma grande superpotência. Ao longo de toda a história, isso só se tornou possível através da anexação de territórios. Essa é uma das falas que um dos entrevistados russos disse ao jornal russo Medusa. Medusa saiu pelas ruas de Moscou e outras cidades da Rússia perguntando para as pessoas o que eles achavam da invasão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, que para eles é operação especial. E as respostas foram bem repetidas. Inclusive, essa resposta, citando a Baba Vanga, apareceu várias vezes. E sobre tudo isso nós vamos falar hoje. Quando começaram as notícias de crimes de guerra da Rússia, muitos se perguntavam se os russos apoiavam isso ou não. Talvez eles não saibam de tudo, optando por fechar os olhos para os bombardeios aos civis, os vocês entendem, sequestro de civis e de crianças, massacre de Bucha, as câmaras de torturas, enfim. Vocês imaginam que se a propaganda russa faz a cabeça de brasileiros, alguns por conta de um suposto conservadorismo do Putin, outros por conta de um anti-americanismo vindo da Guerra Fria, enfim. A Rússia utiliza propaganda de nicho. Então, para os conservadores, Putin aparece como um grande conservador, defensor da família, aquele que luta contra a ideologia de gênero. Para a esquerda, Putin fala de um mundo multipolar e diz que a Rússia está lutando contra o imperialismo norte-americano. No início da guerra, aparecia bastante pessoas aqui no canal falando que o Putin estava fazendo uma cruzada contra o aborto, que ele estava combatendo o aborto na Ucrânia, né? Só que as pessoas não sabem que o aborto na Rússia é legalizado, assim como é na Ucrânia também. Essa lei vem desde a União Soviética. E a Rússia é um dos países que mais aborta no mundo. Então, para vocês verem, né, como a propaganda russa, ela trabalhou essa questão aí do conservadorismo, né? A questão da ideologia de gênero sempre aparece, então Putin sempre faz ataques ao Ocidente, né, falando que, enfim, em outras palavras, que o Ocidente está tomado por homossexuais, enfim, que estão destruindo a família. Então a propaganda russa, ela se utiliza muito disso, né? E para os conservadores aparece de um jeito, para a esquerda de outro. Isso foi montado e estruturado por um cara chamado Surkov, tem 2 vídeos sobre ele aqui no canal. Ele foi um Goebbels do Putin, né, digamos assim. Deem uma olhada nesse vídeo. Deem uma olhada também no vídeo sobre a Margarita Simonian. Dos propagandistas russos, acredito eu que ela seja a mais conhecida, a mais importante, tá? Então, deem uma olhada nesse vídeo também. Eu vou deixar nos cards para quem não viu, tá certo? Eu separei algumas mensagens que eu recebo aqui no canal para a gente ter uma ideia de como a propaganda russa atua por aqui também. Olha só, não sei o problema de vocês com a Rússia, deve ser inveja. Porque um país com 144 milhões é uma potência, enquanto o Brasil capitalista e neoliberal não passa de um país de terceiro mundo. Então, possivelmente, essa pessoa ela deve consumir propaganda russa direcionada às esquerdas, possivelmente, e ela deve estar achando que a Rússia não é um país capitalista, tá? Um país socialista? É a União Soviética ainda? Não sei, pode ser. Tá? Pode ser que ela esteja achando isso. Olha essa outra mensagem aqui. Mas a Europa não está vencendo, a Rússia está acabando. Então deve ser assim, pelo que eu entendi. A Europa não está vencendo a guerra e a Rússia está acabando com a Ucrânia ou com a Europa, né? Que o mundo acabe, salve a mãe Rússia. Aqui é uma risada. Eu não sei se é a risada dos sequestros dos civis, do que eu tô falando, né? Não sei que graça que tem um vídeo desse, mas... Olha isso aqui. A Rússia não é comunista.
Mesmo nunca foi porque o comunismo é a fase final do socialismo e nenhum modelo político alcançou o estado do comunismo, mas ver tanques de guerra com a foice e o martelo esmagando as tropas da OTAN na Ucrânia já é satisfatório. Então, esse aqui a pessoa copiou possivelmente de alguma cartilha de partido, tal, né? Porque você vê que é bem cópia, né? Que a pessoa fez essa questão aqui do nunca foi, a Rússia não é comunista, porque o comunismo é a fase final do socialismo. Então, possivelmente copiou de algum lugar e ele fica feliz com os tanques da Força e o Martelo esmagando a OTAN, né? E esse outro aqui, vai Exército Vermelho. Isso aqui é interessante, porque a propaganda russa apagou os ucranianos do Exército Vermelho. 3 milhões de ucranianos morreram combatendo o nazismo. Só que a propaganda russa hoje não vai falar sobre isso, certo? Então, o que a propaganda russa fez? Transformou a Ucrânia num país de nazistas. Então, mesmo durante a União Soviética, com a existência do Stepan Bandera, tem vídeo sobre isso aqui no canal, do movimento nacionalista ucraniano, a maioria dos ucranianos combateu o nazismo. Entendeu? Houve ucranianos sim que foram guardas de campos de concentração e extermínio, sim, isso houve, tá? Então, mas também houve ucranianos, 3 milhões de ucranianos combatendo o nazismo. Só que isso a propaganda russa não diz, tá? E transformou o Exército Vermelho e a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista numa vitória da Rússia, tá bom? Então isso é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção, né? Porque a propaganda russa está trabalhando isso bastante, né? Muito bem. Essas mensagens que eu mostrei, pessoal, são até tranquilas, tá? Tem mensagens bem piores, de ataques aos ucranianos. Tem pessoas, né, que aproveitam e para me atacar, começam a atacar os judeus no meio, né, da guerra da Ucrânia. Pessoal, e aí como isso, o próprio YouTube já tira essas mensagens, né, e já bloqueia, ou as pessoas acabam vendo primeiro que eu e denunciam, então eu não consigo nem recuperar essas mensagens, né. Muito bem. Como dito, pessoal, a jornalista do Medusa, a Shura Burtin, e uma socióloga não identificada, não identificaram porque ela é russa, tá? Andaram pela Rússia, principalmente por Moscou, entrevistando pessoas sobre a guerra. E elas encontraram uma senhora de 60 anos que afirmou que na Ucrânia há armas nucleares e biológicas e, inclusive, ela estava sofrendo os efeitos disso. Isso também foi uma coisa que a propaganda russa bateu muito, né, da existência de armas biológicas e que a Ucrânia ia atacar a Rússia com essas armas, né? O que os jornalistas constataram é que muitos russos entrevistados têm amigos ucranianos, mas eles se recusam a ouvir esses amigos. Tinha uma pequena manifestação contra a guerra e uma senhora começou a gritar que esses manifestantes eram traidores. Metade das pessoas se recusaram a falar sobre qualquer coisa. Olha essa entrevista, pessoal. Perguntaram para esse rapaz russo o que ele acha do Putin. Ele olha de um lado, do outro e começa a falar da arquitetura de São Petersburgo. Um dos russos que aceitou conversar disse o seguinte: a esposa de um amigo meu é de Kharkiv. Kharkiv fica na Ucrânia. O russo disse que estavam bombardeando a casa do amigo. O amigo e a esposa estavam num porão. Porém, o russo não acreditou que a casa do amigo estava sendo bombardeada, pois o exército russo não teria por que fazer isso, na opinião dele. Quer dizer, ele não acreditou nem no próprio amigo, tá? Outro russo disse que é contra a guerra, mas que a invasão da Ucrânia era uma operação especial e que os problemas eram políticos, o Zelensky que distribuiu armas para as pessoas. Outro entrevistado russo disse que viu na televisão que os ucranianos estão muito felizes com a operação especial, pois tudo foi muito bem planejado pela Rússia e visto com bastante antecedência. Teve uma mulher que disse no café
que o problema da operação especial para ela era que os atletas não poderão competir nas Olimpíadas. Inclusive, né, o jornalista perguntou sobre os rapazes que estão sendo convocados, muitos russos estão morrendo, sobre os civis ucranianos. Ela disse que não sente nada, que o problema são os atletas, pois eles treinam muitas horas por dia e não poderão competir. E as jornalistas acabaram ouvindo muitas dessas respostas, a maioria repetindo frases da propaganda russa, letra por letra. Muitos russos citaram a história do nazismo na Ucrânia, do satanismo. Muito recentemente, né, a propaganda russa tem falado que o objetivo da, entre aspas, aqui, operação especial é dessatanizar a Ucrânia. Tá? Então, muitas pessoas também estão repetindo isso. Obviamente, pessoal, nem todos os russos compartilham isso, compartilham essas opiniões. Vocês percebem que a maioria dos 50%, né, dos russos não quiseram conversar, né? Então isso significa que eles têm possivelmente uma opinião diferente da do governo, certo? Mas isso aqui a gente consegue entender um pouco, né, as dimensões da propaganda russa, da lavagem cerebral e como a propaganda russa atua. Deixa o seu like, compartilhamento, tudo isso é bastante importante. Deixa o seu comentário também e se inscreva no canal, se não for inscrito ou inscrito. Um abraço e até mais.